Nem todos os mistérios são resolvidos, alguns permanecem ocultos, esperando pelo momento certo para emergir das sombras. Esta é a história de Victoria Verne, uma mulher cuja vida começou a se transformar de maneiras inexplicáveis, levando-a a um enigma que desafia a lógica e a compreensão humana. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa onde cada resposta traz novas perguntas, e onde a linha entre o conhecido e o desconhecido é perigosamente tênue. Eu sou Victoria Verne e por muito tempo pensei que minha vida era como a de qualquer outra pessoa, previsível, monótona, sem grandes emoções. Mas então, coisas pequenas começaram a mudar. Tudo começou com sonhos que eu não conseguia lembrar ao acordar, mas que deixavam uma sensação de estranheza e inquietação no ar. Era como se algo ou alguém estivesse tentando me enviar uma mensagem, mas essa mensagem estava sempre incompleta, fragmentada. Naquela época, eu morava em uma cidade pequena, onde todos se conheciam e nada de extraordinário acontecia. Mas então, detalhes sutis começaram a chamar minha atenção. Objetos em minha casa mudavam de lugar quando eu não estava olhando, relógios paravam exatamente à meia-noite, e comecei a notar sombras no canto dos olhos, figuras que desapareciam no instante em que eu tentava focar nelas. Tudo isso me deixou inquieta, mas eu tentava ignorar, dizendo a mim mesma que era apenas minha imaginação. Foi então que conheci Marina. Ela era nova na cidade, uma mulher misteriosa, de olhos penetrantes e uma voz que parecia esconder segredos. Ela parecia saber mais sobre mim do que eu mesma sabia. Quando começamos a conversar, Marina fez perguntas que ninguém mais faria, como se soubesse dos meus sonhos, das sombras, dos objetos fora do lugar. E foi ela quem, certa noite, mencionou casualmente a existência de uma força maior que nos observava, como se soubesse de algo que eu ainda não havia descoberto. As coisas só ficaram mais estranhas a partir daí. Eu começava a acordar em lugares diferentes de onde tinha adormecido, sem lembrança de como cheguei lá. Em uma dessas ocasiões, acordei no meio de um campo, com Marina ao meu lado, olhando para o céu. Eles estão aqui, ela disse, com uma calma assustadora. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, uma luz intensa e brilhante surgiu no céu, e fui envolvida por um calor que me paralisou completamente. Quando recobrei a consciência, não estava mais na Terra. Eu estava em uma nave, cercada por seres que pareciam saídos de um pesadelo, altos, magros, com olhos enormes que pareciam vasculhar minha alma. Marina estava lá também, mas agora ela parecia diferente, quase etérea, como se não fosse completamente humana. Os seres me levaram por corredores intermináveis, até uma sala onde uma figura encapuzada me aguardava. Ela se apresentou como o vigia, e então as respostas começaram a vir, mas não do jeito que eu esperava. Victoria, o vigia começou, você foi escolhida para algo muito maior do que pode imaginar. Há forças em jogo que determinam o destino da humanidade, e você está no centro disso tudo. O que você considera como realidade é apenas uma fração de um todo muito maior. Eu não sabia o que dizer. As palavras do vigia pareciam não fazer sentido, mas havia algo na sua voz, algo que me dizia que ele estava falando a verdade. Ele então explicou que a Terra vinha sendo observada por milênios por várias civilizações avançadas, e que cada movimento nosso era parte de um plano maior, um plano que estava prestes a se concretizar. O tempo está se esgotando, Victoria. Chegou a hora de escolher. O vigia continuou. Você pode voltar à sua vida antiga, esquecendo tudo isso e vivendo em ignorância, ou pode aceitar seu papel neste jogo cósmico. Sua decisão não afetará apenas você, mas o futuro de toda a humanidade.
Antes que eu pudesse responder, fui levada para outra sala, onde vi outras pessoas que, como eu, haviam sido tocadas por esses seres. Havia homens e mulheres de diferentes épocas e lugares, todos com a mesma expressão de confusão e temor. Um deles, um homem mais velho chamado Elias, se aproximou e me contou sua própria história de abdução. Ele disse que escolhera esquecer tudo, mas acabou retornando ao mesmo ponto, como se o destino não lhe permitisse escapar de sua responsabilidade. Marina reapareceu ao meu lado. Ela agora parecia quase luminosa, como se fosse parte da própria nave. Você tem que decidir, Vitória, ela sussurrou. Escolha sabiamente, pois sua decisão vai ecoar por todo o universo. Foi então que entendi a verdadeira natureza da escolha que me foi dada. Eu poderia voltar à Terra, viver minha vida em paz e ignorância, ou poderia aceitar a verdade, que eu estava destinada a ser uma intermediária entre a humanidade e essas forças superiores. Se eu escolhesse a verdade, teria que sacrificar tudo o que conhecia, mas em troca, teria o poder de mudar o destino de nosso mundo. De repente, percebi que minha decisão não era apenas sobre mim. Eu estava no centro de algo muito maior e qualquer escolha que eu fizesse teria consequências profundas. Eu podia sentir o peso do universo em meus ombros e sabia que não havia resposta certa ou errada, apenas diferentes caminhos. Eu fiz minha escolha. Não posso dizer o que escolhi, porque essa história ainda não acabou. Talvez você me veja na rua e pense que sou apenas mais um rosto na multidão, mas saiba que, em algum lugar, uma batalha está sendo travada, e as escolhas que fiz continuam a moldar o destino de todos nós. Se você também um dia acordar em um lugar que não reconhece, ou sentir que está sendo observado por algo além deste mundo, lembre-se, o destino da humanidade pode estar em suas mãos. E você? O que escolheria? Vitória Verne não é mais uma mulher comum. Sua história é um enigma que desafia tudo o que acreditamos saber. Mas o que ela escolheu? E como essa escolha afetará o futuro da humanidade? A verdade ainda está lá fora, esperando para ser descoberta. E enquanto não sabemos o que Vitória escolheu, uma coisa é certa: a história dela é apenas o começo. Você está preparado para o que vem a seguir?